paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia. E esta AVA, mais uma AVA, é a terceira parte da aula dupla 5, que são as aulas 9 e 10, e também a terceira parte da aula 9. Nós estamos falando acerca do período do reinado de Israel, que vai de Saul a Josias, e tem aqueles dois subperíodos. O período unido, que nós estamos falando agora, que envolve Saul, Davi e Salomão, e o reino dividido. Nós sempre seguimos aí essa metodologia do plano, que é um plano cronológico, né, em que segue uma linha de tempo de 1000 anos, e temos os 7 períodos. E nós estamos a tratar agora, mais especificamente, só do período do reinado. E nesse período nós falamos sobre Samuel, falamos sobre Saul, né, apresentamos aí toda uma realidade que nasceu com Davi, né? E nós então estamos entrando agora na realidade de Davi. Davi, que foi um homem que foi lá para viver entre os filisteus e depois voltou. E voltou com aquela tecnologia do ferro, né, do aço, na verdade, e que transformou, né, o seu exército. Eu queria aproveitar e falar rapidamente para todos os alunos acerca de tecnologia, antes da gente entrar aí nesse slide, é que muitas vezes alguns alunos têm dificuldade com a tecnologia que nós estamos a viver na informática, com a internet. E eu, por exemplo, tenho um telefone, tenho um computador. Talvez você possa dizer, mas professor, eu preciso disso? Sim, você precisa disso. Se você é aluno da Logos, em primeiro lugar, você é obrigado a ter contato através do WhatsApp e do e-mail. Talvez haja outros também, como pode vir a ser obrigatório o site que vai ser lançado, o site da Logos. Talvez você já tenha o site aí quando você estiver ouvindo essa AVA. E outras ferramentas vão acontecer, mas você tem que se aperfeiçoar. Né? Alguns alunos não se aperfeiçoam e não crescem. O mundo está mudando, aqueles que são pastores estão me ouvindo, os seus membros estão agora vivendo já uma nova realidade, sua família está vivendo uma nova realidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, antigamente ninguém tinha televisão. Hoje você vai no lugar mais simples de todos. Todo mundo tem uma televisão. E antes televisão era caríssima. O computador era um absurdo, mas agora não é tão caro. Por que as pessoas têm televisão? Porque sentem que é uma necessidade, se tornou algo natural. E veja, computador, telefone já é uma coisa natural. E não pode ser aquele telefone velho, já tem que ser esse tipo de telefone que você tem acesso aos aplicativos. É importante você mudar de mentalidade se você ainda não mudou. E se você está no ensino superior, você não está numa escola bíblica da sua igreja. Você está numa escola superior de teologia, você está no ensino superior. Você tem que ter uma mentalidade diferente. Você tem que incluir a tecnologia. Se você não incluir, você vai ter dificuldade, não é com a Logos, é com tudo, inclusive com o seu ministério. Então mude a sua mentalidade. Não pensar, não tenho dinheiro. Peça a Deus, Deus vai mandar o que você precisa, você vai comprar, você vai conseguir e você vai crescer. Você precisa de entender o que é a internet se você não entende. Pesquise, procure ajuda, fale com seus filhos, normalmente os mais novos sabem, na sua igreja, mas não fique parado no tempo, porque quem fica parado no tempo vira estátua de sal. Mas vamos lá, vamos continuando. Porque você fica olhando para trás, é por isso que você vira uma estátua de sal, né? A pessoa, em vez de olhar para frente, ela olha para trás e vê o que ela deixou lá atrás e aí ela fica parada no tempo. Bom, mas vamos lá. Davi, ele trouxe a arca para Jerusalém, ele conquistou Jerusalém dos jebuseus, né? E aí ele trouxe a arca. Teve aquela situação chata, né, com Uzá, mas depois Davi até pergunta a Deus por que aquilo aconteceu. Ele tinha um coração em Deus, mas tinha que ser feito da maneira de Deus e não da maneira de Davi. E aí ele quer construir o templo, mas Deus também fala com ele através do profeta, que é um profeta que andou com Davi, Natã, né? Ele não escreve livro nenhum, mas era um profeta de Deus. Ele quer construir o templo, mas o profeta diz que não. Deus
não permitiu Davi, fala que ele era um homem de guerras, de mortes, que seria o filho dele que ia fazer. E aí então, mais tarde, Salomão constrói o templo que estava no coração de Davi. Davi então estabelece o reino, vence os filisteus, os moabitas e os sofinianos perto do Eufrates, até ele chegou até o Eufrates. Davi estendeu o reino de uma maneira muito grande. Depois Salomão ele fortaleceu e permaneceu com aquele reino e na verdade até conquistou um pouco mais. Mas Davi chega a vencer Damasco, né, e a Síria, e vence os edomeus. Davi domina Edom, abre o caminho real para o Mar Vermelho, domina parte do Sinai e vai até o Eufrates. Davi abre o caminho para Salomão ser uma potência econômica e marítima, né? Porque agora ele tem um acesso ali no Mediterrâneo para a África e Chipre e tem o Mar Vermelho para a Arábia e a Índia. Inclusive, depois Salomão faz uma grande aliança com os fenícios, que são aqueles, né, que tinham toda a tecnologia marítima, e Salomão, então, tem, inclusive, muitos navios. O Egito e a Assíria impediram a Davi de avançar. Aí, agora, um novo grande império estava se formando com Davi. Ele assusta, né, os assírios acima e o Egito abaixo. Nesse tempo, Davi derrotou também Adrezer, rei de Soba do país de Amã, quando partiu para estender o seu império até o rio Eufrates, está lá em Crônicas. Foi Davi e Salomão que, sem saber, diminuíram o poderio dos assírios, né? Porque ele foi para a região dos babilônicos, entre os babilônicos. E mais tarde se reergueram os babilônicos para destruir o império assírio e implantar o maior império na região mesopotâmica, inclusive, mais tarde, até mesmo vindo a dominar o Israel de Davi, né? Mas inicialmente foi Davi que foi conquistar para o lado de lá e diminuir a força dos assírios, que acabou sucumbindo diante dos babilônicos, que se fortaleceram, né? Porque Davi havia tirado a força dos assírios na região deles. Nós encontramos então muita história durante essa época, né, o período do reinado de Davi. Davi se fortalece, e ele fortalece lá Jerusalém, o seu palácio, ele fica rico, né, e ele enriquece Israel, ele fortalece as cidades, ele faz com que o povo de Israel se volte ao Senhor, o culto ao Senhor se torna algo muito forte em Israel, mas Jerusalém começa a se tornar o centro do culto ao Senhor. E com a tenda de Davi, com a arca de Deus ali, e olha que a tenda de Davi só tinha a arca, mais nada, né? O sistema todo ainda não tinha sido montado, mas Davi estabelece com o sonho de estabelecer um templo para Deus. E a sua tenda é uma tenda que tem pessoas louvando ao Senhor constantemente. Davi muda a visão de adoração a Deus, porque antes eles achavam que adorar a Deus era só sacrificar, fazer rituais, né? Então Davi muda a mentalidade. Ele agora coloca a adoração a Deus com algo relacionado com o coração, com amar a Deus, fazer música para Deus, cantar para Deus, ter um coração realmente voltado para Deus. Então Davi muda a adoração em Israel, e não é por menos, né, que os salmos de Davi se tornam, na verdade, uma coletânea, né? E junto com os salmos de Davi vem os salmos de Asaf, de Coré e os filhos, né? E outros que fazem músicas, porque os salmos são músicas, né? E aí então começa a se fortalecer um novo culto ao Senhor. Eles fazem até um manual, né? Um pequeno livro de cânticos, né, ao Senhor. E até os outros rituais que vão sendo formados a partir do tempo de Davi com o templo de Salomão começam a incluir músicas, né? Então, vários rituais são criados com músicas. Por exemplo, quando tiver o templo de Salomão, tinha um tempo em que eles subiam o pedestal, né, a escada que subia para o templo, cantando músicas, que eram determinados salmos, né? Tem até aquele no livro de Salmos os cânticos dos degraus.
Eles a cada degrau cantavam um salmo, né? Então isso tudo começou a acontecer no tempo de Davi, mas também foi lá no tempo dele que houve aquele grande erro, né, que foi o adultério com Betsabá, e o primeiro filho morre, apesar de que o segundo filho foi o novo rei, que foi Salomão, mas ali tem consequências muito ruins, né? A família de Davi, sua família, depois dessa situação, várias situações acontecem com Amon, né? O primogênito que acaba estuprando a sua própria irmã, que era irmã de Absalão, e depois Absalão mata Amon, e depois Absalão faz uma revolta contra Davi, tira o reino de Davi, Davi sai, ele dorme com todas as concubinas de Davi, né? E depois então Absalão é morto, né? Num determinado momento, quando ele persegue o pai dele para poder matá-lo, né? E toda essa realidade que Davi viveu nesse período foi tão triste, né? Mas depois, passado tudo isso, Davi volta ali ao seu templo, à sua casa, ao seu palácio, vive com Betseba, né? E ali então, mais tarde, estabelece Salomão como o futuro rei. Mas ele se arrepende. E com a sua tenda ele prepara os materiais para o templo de Salomão, porque ele não fez o templo, mas ele deixou tudo pronto, né? Todos os materiais em ouro, em cobre, pedras preciosas, né? Materiais de construção, ele deixou tudo pronto. Salomão, quando chegou, ele já tinha tudo pronto de Davi. Mas é claro, Salomão, que foi sábio, ele fez muito mais, né? Ele teve uma sabedoria e construiu um templo que foi uma das maravilhas da antiguidade, né? Mas aí então nós vemos aí o período do reino de Israel, né? Estamos a falar dele aí com Davi, estamos terminando o tempo de Davi para entrar no tempo de Salomão, já falando um pouco de Salomão, é claro. E nós temos aí esses períodos, essa linha de tempo, que eu espero que você esteja vendo essa linha de tempo, né? Porque para construir na sua mente essa visão, se você ainda não fez, considere que é a metodologia dessa disciplina através dessas avas, né? De mim, que sou o professor Marco Faleiro. Considere isso, né? E faça essa linha de tempo, né? Mesmo que seja num cartaz, ou num papel, ou num caderno, né? Para você ir construindo e colocando, de repente você pode repetir isso, né? E ir colocando para ver se você lembra de todos esses detalhes que têm sido apresentados aqui. Bom, nós estamos a terminar então mais uma parte, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e nós estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia. Que você possa guardar no seu coração, e guardar o seu coração, né? Porque a Bíblia, ela é a base da nossa fé. Como os reformados nos ensinaram, isso não é Bíblia, mas é uma frase reformada, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tenha isso no seu coração. Ensine isso na igreja ou para as pessoas que você tem algum tipo de influência, para que as pessoas sejam completamente transformadas. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e que você continue conosco, né, na próxima parte, porque nós estamos aqui nesse mundo maravilhoso que é a história da Bíblia, vendo de uma forma panorâmica, e que o Senhor fortaleça o seu coração. Em nome de Jesus, amém.